Estamos ao vivo, é isso? Inacreditável! Primeira transmissão da ideia chamada Júri ao Vivo comentado. O que é isso, Júri ao Vivo comentado? A ideia é a seguinte: como a gente não tem mais nada para fazer na vida, a gente resolveu tocar adiante a nossa ideia de fazer júri dativo, coisa que a gente faz desde que recebemos a carteira da OAB, todos nós e mais vários colegas, individualmente, cada um na sua vida, no seu escritório, toca os seus projetos de advocacia pro bono. Mas como a gente quer sempre discutir o júri do que um fez, o que o outro fez, quais são as novidades, quais são as questões diferentes e tal, e como a gente quer sempre levar isso para os alunos, para outros colegas e tal, o que a gente fez? A gente fez essa maluquice. Nessa tela grande, onde está escrito ali na espera, júri ao vivo comentado, né, ela está em estado de júri, está esperando. Ali vai aparecer um colega lá na sua atividade de advocacia pro bono, fazendo um júri real que vai estar acontecendo. E a gente numa caixa, não vai ser tão grande quanto essa que tá, essa ampla aqui, ela vai ser menorzinha aqui no canto. Nós vamos ficar nos revezando, alguns colegas aqui da escola, nós vamos entrar ao vivo e vamos ficar atrapalhando a transmissão. O que é isso, né? A gente, claro, acertando antes com o juiz, com a juíza lá do júri, a gente vai fazer uma transmissão via celular de lá, que vai ficar na tela grande, e nós vamos ficar nos momentos que for possível, nós vamos entrar e vamos explicar. Esse é o artigo X, está sendo instalada a sessão, artigo 462, estão sendo sorteados os jurados, o advogado está registrando uma nulidade, vamos ver o que ele vai fazer e tal. Então, levar para a pessoa que está assistindo, especialmente nossos alunos aqui da escola e pessoas, alunos de faculdades e tal, que precisam assistir júri, pessoas que querem entender o júri. E a nossa ideia foi fazer o seguinte: as pessoas vão ao tribunal do júri, o professor da faculdade, da cadeira de prática, manda a pessoa ir ao júri. O que ela faz? Ela assiste um júri, mas ela não sabe o que está acontecendo. Ela não é situada naquele acontecer de coisas, que ali tem um artigo, depois tem um outro artigo, que isso está de acordo com um determinado artigo, que o que está acontecendo agora é tal coisa, que o que virá pela frente é um outro ato. Por exemplo, testemunhas de acusação foram levadas pelo oficial de justiça para uma sala, testemunhas de defesa foram levadas por outro oficial de justiça para outra sala, elas ficam incomunicáveis, elas não podem se comunicar umas com as outras sobre o fato, agora elas vão sendo trazidas, e os incidentes, especialmente os incidentes, a gente poder comentar e dizer para os alunos o que está acontecendo. Essa é a nossa ideia. Comentar o trabalho de um colega, fazendo com que os alunos sejam capazes de entender o que está acontecendo. Comigo, Marçal Carvalho, Felipe Jeitens, Diander Rocha e eu, Jader Marques. Estamos aqui para ver o que vai ser, como vai ser, tudo é experimentação, tudo é ver como vai acontecer. E a gente entrou agora exatamente para deixar essa explicação, que nesse caso, o Guilherme, que está lá em Catuípe, né? Catuípe. O júri é em Catuípe, o Guilherme conseguiu conversar com a magistrada, se não me engano, juíza, e ela autorizou, em comum acordo com o Ministério Público, que a transmissão fosse feita da fala da defesa. Por isso nós não temos um horário de transmissão. Vai ser quando a palavra for dada à defesa, a gente entra, ele vai entrar com a transmissão e a gente aqui junto, vendo inclusive como as coisas poderão acontecer, porque como nesse caso específico vai ser um momento da fala do Guilherme, talvez a gente não consiga interferir tanto. A ideia é que ele nos dê o link um pouco antes e a gente consiga dar uma explicação do que foi falado pelo Ministério Público, algumas notas sobre o caso, para as pessoas se situarem. Marçalzinho? Jader, é importante esse projeto, e esse projeto piloto é muito importante porque a prática jurídica está muito carente disso. Então, a gente saindo um pouco da normalidade, saindo um pouco da caixa e trazendo coisas novas, a gente enxerga principalmente
eu no âmbito da faculdade, outros professores também que são vinculados à escola de criminalistas, a gente enxerga muito exatamente essa carência dos alunos na apreensão de um conhecimento um pouco mais amplo do tribunal do júri, né? Eu trago isso como experiência porque os primeiros júris que eu assisti, é difícil do aluno identificar, aqui fica o Ministério Público, aqui fica a defesa, primeiro a fala do Ministério Público, depois a fala da defesa, quanto tempo para cada um, como é que vai ser feito esse trabalho, de que modo vão ser suscitadas as nulidades, né? Que a gente trabalha muito em sala de aula. Aquela coisa do aluno saber, mas o que está acontecendo agora? Né? Exato. A gente estuda muito lá no capítulo das nulidades os momentos processuais que nós vamos arguir as nulidades, mas nós não enxergamos na prática qual momento dentro de plenário que serão suscitadas essas nulidades. Então isso é muito importante, da necessidade de consignar em ata, de ter uma defesa sólida e atenta a esses detalhes, principalmente quando o júri é um júri que precisa ter uma defesa formada antes mesmo da sustentação, né? Porque existem plenários em que nós temos vários réus, então tu tem que utilizar todo o tempo que tu tens. Então o interrogatório ele é muito importante. Só para tu saber aqui, ó, recebi uma mensagem do Guilherme agora, nesse momento, me dizendo que o júri já está em altíssima tensão lá, porque está havendo um depoimento, né? E está havendo uma discussão forte nesse depoimento, parece que é um policial da polícia que está dando depoimento, e está havendo lá uma discussão forte, eu acho que entre o Guilherme, a defesa, e o policial. E é nessa hora que eu acho que é importante isso, né, cara? Da gente poder, enfim, tá dando uma discussão, daí daqui a pouco sai, dá aquele silêncio no plenário, o que está acontecendo? Exato. Né? Sim, com certeza. Felipinho. Então, essa iniciativa, ela tem algo de extremamente importante e relevante, não só para aqueles estudantes, mas também para aqueles jovens advogados e para aqueles advogados nem tão jovens assim, porque muitas vezes ainda assim, buscando estar presente em plenários para entender um pouco mais, muitas vezes além de nós não conseguirmos, a gente às vezes consegue, mas não tem uma informação de qualidade, não tem pessoas com conhecimento adequado para nos ensinar, e eu me coloco aqui na posição de aprendiz, não tem pessoas adequadas para nos ensinar o que está acontecendo. E aqui eu estou acompanhado desses grandes criminalistas e plenaristas, e eu tenho certeza que essa será uma ferramenta extremamente útil para todos, inclusive não só para aqueles entusiastas, mas aqueles que estão no dia a dia no plenário e que com certeza vão ter muito material de qualidade para agregar aí ao seu trabalho. Joder, como dizia Galvão Bueno, né, e diz ainda, né, alô amigos ligados, né, prazer inenarrável estar aqui com os colegas aqui compartilhando desse momento, primeira live ao vivo, justamente para isso, trazer para a galera que está em casa, no escritório, que está trabalhando, poder acompanhar um júri, né. Primeiro momento, como bem disse o Jader, vai ser só a fala defensiva, então a gente ainda vai ver como vai ser feito esse trabalho, enfim. Mas é interessante para a gente trazer os pontos que estão sendo atacados, o que está sendo trabalhado, como que está sendo trabalhado, né? O que o colega está defendendo, como que ele está fazendo a defesa, enfim. Então acho que vai ser bem produtivo isso aí, acho que essa tarde vai ser bem bacana. É interessante também... Grudemo. Gender, também muito importante verificar e trabalhar assim... no áudio, no visual, as questões das teses defensivas, né? A gente trabalha na faculdade muito as teses defensivas, muito ali dentro do que os artigos de lei dizem, e a gente não consegue materializar aquilo para os alunos, né? Exato. O que é uma legítima defesa, o que é um estado de necessidade, o que é um estrito cumprimento do dever legal, o que é uma coação moral irresistível, né, que são teses que são utilizadas no Tribunal do Júri, negativa de autoria, enfim, tem muita coisa importante, muita coisa densa que a gente não consegue materializar para os alunos somente verificando essas questões em sala de aula, né? Eu estou escrevendo aqui, estou fazendo um post agora, dizendo para as pessoas ficarem ligadas no Facebook da escola, porque não há um horário. Né? Como é só a fala de defesa, quando ela entrar, a gente vai entrar um pouquinho antes, mas quando ela entrar,
a transmissão começa. Não temos essa previsão. Exato. Eles estão ouvindo testemunhas ainda, acredito que isso vai ser no final da tarde. Né? Mas eu acho que até para quem entrar depois consegue acessar o... Sim, vai ficar lá, né? Mas quem quiser ver isso enquanto está acontecendo, vai ter que aguardar passarem a palavra para a defesa. E com essa informação de que já está acontecendo lá, né, uma situação bem tensa de depoimentos e tudo mais, é outra coisa bem interessante, que são aqueles incidentes que dá aquele entre aspas, né, aquela espécie de quebra-pau, todo mundo acha que o mundo vai acabar e tal, e na verdade são incidentes normais de plenário, de discussão e tudo mais. E outra questão também relevante é que a nossa escola vai desmistificar o que muitos profissionais pregam sobre o teatro. O Tribunal do Júri não é teatro. Ontem eu testemunhei um colega falando para os alunos do júri simulado a seguinte frase: gente, vocês não tem que falar lei, vocês não tem que falar vocês não tem que falar essas coisas porque isso daí ninguém entende. E aquilo ali começou a me doer. E era uma palestra, era para ser uma palestra, uma aula magna, né? Nossa, ainda bem que eu tive que ir lá nos alunos e falar: gente, não é assim que funciona, por favor. Discutem isso. Desistirem isso, porque ainda dá tempo. Isso é legal, assim. A gente precisa entender que cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito, cada um faz, enfim, como sabe fazer, como gosta de fazer, e não quer dizer que um ou outro jeito seja melhor ou que dê mais resultado agora. Né? Uma coisa é certa, a gente vai trabalhar por um júri, sem violência, no discurso, na linguagem, na atuação, com técnica, com recursos, né, de argumentação e de convencimento, e com combatividade. Né? Uma coisa, né, não exclui a outra, todas elas combinam e levam a um trabalho que seja de excelência. Né? Acho que o que a gente vai acabar dizendo é isso, assim, para que quando as pessoas ouvirem essa frase, que júri é teatro, que júri é briga, que júri vence o mais eloquente, ou mais as pessoas possam dizer assim: mas uma vez eu assisti uma transmissão ou uma fala de algum de nós ou alguém da escola dizendo que não era assim e que não precisa ser assim. Não é assim. Pode não ser, né? Concordo. Pode. Ô Michel, eu acho que a gente pode encerrar essa transmissão, tá tudo dito, o que precisava para esse momento. Estamos aqui com a certeza de que ficamos lindos na tela, isso é uma outra coisa importante dizer, né? Uma loucura. E assim, nós só estamos em 4 homens aqui porque a mulher da transmissão, as 2 mulheres da transmissão, aliás, as 3, Simone, Melanie e Juliana, não apareceram, que fique registrado isso. Porque aqui na escola nada acontece só com um lado, né? Só com homens ou só com mulheres. Isso está acontecendo, fique bem claro, né? Porque a Juliana está lá embaixo trabalhando, a Melanie não chegou ainda. Ela está limpando a remela ainda. Deve estar dormindo. Né? Ó, a Melanie, ó. E a Simone deve estar fazendo audiência, tudo bem, está perdoada. Mas só porque é um piloto, então, formado só de homens. A gente foi bem, né? A gente representou bem as mulheres. Acho que Deu bom. Tá bem, fecha aí, Michelzinho, valeu.